Numa noite tranquila, ninguém percebeu o perigo que crescia dentro de uma casa simples, numa rua calma onde quase nada acontecia. Não havia sirenes, nem gritos, nem vizinhos a observar pelas janelas. Havia apenas um homem idoso, frágil e cansado da vida, e um cão a observar tudo em silêncio. O fogo começou pequeno, quase invisível, mas a ameaça era real e avançava segundo após segundo, enquanto o tempo se tornava o maior inimigo de um homem que já não tinha forças para lutar pela própria sobrevivência. Esta não é apenas uma história sobre um incêndio, é uma história sobre lealdade verdadeira, sobre amor silencioso e sobre o profundo vínculo entre dois seres que já tinham enfrentado demasiadas perdas. O homem vivia sozinho naquela casa há muitos anos, uma casa que outrora estivera cheia de vida. As paredes guardavam memórias de risos, conversas e passos apressados, mas agora o silêncio dominava o espaço. Desde que a sua esposa faleceu, anos antes, os dias tornaram-se longos e repetitivos. Ele acordava cedo, mais por hábito do que por vontade, movia-se lentamente pela casa sentindo o peso da idade nas pernas e no peito e passava horas sentado, a ver o tempo passar, como alguém que já não esperava grandes mudanças da vida. O único ser que verdadeiramente fazia companhia ao velho era o cão. Ele não chegou por planeamento cuidadoso, nem por escolha deliberada. Um dia, simplesmente apareceu no quintal, magro, assustado, com o olhar de quem conhecia o abandono. O homem podia ter fechado a porta, podia tê-lo ignorado, mas não o fez. Colocou alguma comida numa tigela velha, depois água e por fim deixou a porta ligeiramente aberta. O cão entrou devagar, cauteloso, como se pedisse permissão para existir ali. A partir desse dia, nunca mais saiu. Entre os dois nasceu uma companhia silenciosa, feita de pequenos gestos, olhares partilhados e rotinas simples. Não precisavam de palavras, um compreendia o outro sem esforço. A rotina deles era sempre a mesma. De manhã, o homem sentava-se na varanda com uma chávena de café que muitas vezes arrefecia antes de a terminar. O cão deitava-se aos seus pés, atento, observando tudo à volta como um guardião silencioso. À tarde, caminhavam lentamente pelo quintal, o homem apoiado numa bengala improvisada, o cão sempre ao seu lado, nunca à frente nem atrás, como se soubesse exatamente o ritmo que devia respeitar. À noite, o silêncio tomava conta da casa, interrompido apenas pelo som baixo da televisão ou pelo tic-tac distante de um relógio antigo na parede. Era uma vida simples, quase invisível para o mundo, mas cheia de significado para quem a vivia. Nessa noite em particular, o frio estava mais intenso do que o habitual. O homem jantou pouco, como vinha fazendo ultimamente, e sentou-se na poltrona da sala com uma manta gasta sobre as pernas. O seu corpo cansado pedia descanso e os olhos fecharam-se lentamente. O cão deitou-se por perto, como sempre, calmo e atento. Algures dentro da parede, atrás de uma tomada antiga e desgastada, um fio seco acabou por falhar. Surgiu uma pequena faísca, silenciosa e quase invisível. Depois outra. O fogo nasceu ali, escondido, crescendo sem chamar a atenção, espalhando um leve cheiro a queimado que se misturava com o ar dentro da casa. O homem dormia profundamente. O seu corpo já não reagia com rapidez e o cheiro a fumo não foi suficiente para o acordar. Mas o cão percebeu. O seu faro captou algo errado no ar, as orelhas moveram-se e ele levantou a cabeça de repente. Levantou-se devagar, percorreu o corredor e parou, observando o fumo fino que já se espalhava pelo teto. Os olhos ardiam-lhe ligeiramente e o instinto falou mais alto. Algo estava errado. Correu de volta à sala, aproximou-se do dono, cheirou-lhe o rosto e ladrou uma vez, baixo, como um aviso. Nenhuma resposta. Ladrou outra vez, mais alto, o som ecoando pela casa vazia. O homem apenas se mexeu na poltrona, ainda preso num sono profundo. O fumo tornou-se mais denso, o ar mais pesado, e o tempo começou a estourar-se. O cão colocou as patas dianteiras na poltrona, lambeu o rosto do dono com insistência e voltou a ladrar, agora em desespero. Desta vez, o homem abriu os olhos, confuso, sem entender o que estava a acontecer. Tossiu, sentiu a garganta arder, os olhos lacrimejarem. O cheiro de fumo era forte demais para ignorar. Tentou levantar-se, colocar os pés no chão, mas o corpo já não respondia como antes. As pernas falharam, o equilíbrio enfraqueceu e o medo começou a surgir. O cão olhou-o intensamente
e nesse olhar havia algo diferente, urgência, aviso, um apelo silencioso para que se movesse rapidamente. O fogo ainda não era visível, mas já estava demasiado perto, demasiado perto. No momento em que o homem tentou levantar-se e sentiu as pernas falharem, a situação mudou completamente. O que era confusão transformou-se em medo. Ele agarrou o braço da cadeira, tentando sustentar o peso, mas as mãos tremiam e escorregavam. O fumo dificultava a respiração, cada inspiração superficial e dolorosa, como se o ar queimasse os pulmões. O peito apertou e uma onda de tonteio tomou conta dele. Percebeu, com terror crescente, que não conseguiria andar rapidamente o suficiente para escapar. Não assim, não sozinho. O cão percebeu o perigo imediatamente. Circulou o dono, ganindo baixinho, os movimentos rápidos e inquietos. Correu direção ao corredor e parou, observando uma luz alaranjada tremulava ao fundo e o calor já aumentava. As chamas começaram a subir pelas paredes, espalhando mais rápido do que o homem podia imaginar. O fogo estalava alto, um som agressivo que preenchia a casa e engolia o silêncio que ali existia. O fumo deslizava pelo teto e descia, transformando o espaço numa névoa sufocante. O homem tentou dar um passo. O pé mal se levantou antes de os joelhos cederem. Caiu com força no chão, o impacto tirando-lhe o ar. A dor percorreu os braços quando as mãos rasparam na superfície áspera. Tossiu incontrolavelmente, o corpo a tremer enquanto tentava puxar ar para os pulmões. O pânico instalou-se. O chão estava quente e o fumo ali embaixo era ainda mais denso, dificultando ainda mais a respiração. Tentou pedir ajuda, mas a voz ficou fraca e quebrada, perdida no rugido do fogo. Por um breve e aterrador momento, pensou que aquele era o fim. Deitado, desorientado e impotente, via sombras dançar nas paredes enquanto as chamas se aproximavam. Memórias passaram pela mente, o sorriso da esposa, as manhãs tranquilas na varanda, os passeios lentos pelo quintal. Sentiu-se pequeno, frágil e terrivelmente sozinho, sem vizinhos, sem família, sem ajuda à vista. Então sentiu algo puxar a manga. O cão tinha voltado. Estava ao lado do dono, olhos abertos e focados, corpo tenso de determinação. Empurrou-lhe o braço com o focinho, depois agarrou o tecido solto da camisa, primeiro com cuidado, testando, puxando ligeiramente. Quando o homem não se moveu, puxou com mais força. O tecido esticou. O homem gemeu, surpreendido, e tentou erguer-se com um braço, mas a força já não existia. As mãos escorregaram de novo e ele caiu outra vez no chão. O fogo avançava sem parar. As chamas chegaram à porta da sala e faíscas voavam pelo ar. O calor tornou-se insuportável, queimando a pele, fazendo cada segundo parecer uma tortura. O cão recuou por um instante, tossindo com o fumo, o peito a subir e descer rapidamente. Olhou para a porta, depois para o dono. A escolha era clara. Podia fugir, podia salvar-se. A porta ainda estava aberta. A liberdade estava a poucos passos. Mas não fugiu. Em vez disso, voltou para junto do homem com ainda mais urgência. Desta vez, cravou os dentes firmemente no tecido rasgado da camisa, apoiando as patas no chão. Com um rosnado baixo de esforço, começou a puxar. O homem sentiu o corpo deslizar lentamente, centímetro a centímetro, raspando no chão. A dor percorreu-lhe braços e pernas, mas ele aceitou-a. A dor significava que ainda estava vivo. A dor significava que ainda havia esperança. O cão puxou outra vez. E outra. O fumo preenchia a visão do homem, desfocando o ambiente. A cabeça girava e a força desaparecia rapidamente. Mal conseguia manter os olhos abertos. Ainda assim, sentia a força constante a arrastá-lo para a frente, para longe das chamas, em direção à porta. O tecido da camisa começou a rasgar com o esforço. O cão ajustava a mordida, sem nunca largar, sem nunca parar. Atrás deles, o fogo rugia cada vez mais alto, engolindo os móveis, subindo pelas paredes, consumindo tudo no seu caminho. O espaço que antes fora um lugar de noites tranquilas e rotinas simples, era agora um inferno. O calor pressionava-lhes as costas, ameaçando alcançá-los a qualquer momento. O tempo estava a acabar. A porta estava agora próxima, mas parecia inalcançável. Cada segundo transformava-se numa eternidade enquanto o fogo se aproximava. As chamas subiam mais alto, o calor pressionava os corpos como uma força sólida. O homem mal conseguia respirar. Os pulmões ardiam, a cabeça latejava e pontos escuros surgiam diante dos olhos.
Sentia-se a apagar, a perder a consciência, a ligação ao chão a enfraquecer a cada instante. O cão percebeu imediatamente. Puxou com mais força. Os músculos tensionaram-se, as patas escorregaram ligeiramente no chão quente enquanto procuravam firmeza. O fumo queimava-lhe os olhos e enchia-lhe o peito, obrigando-o a tossir, mas não largou. Apertou ainda mais a mandíbula no tecido rasgado e inclinou o corpo para trás com toda a força. O tecido rasgou ainda mais, fios a partirem-se sob a tensão, mas ele continuou. O homem sentiu-se avançar mais alguns centímetros, a pele a raspar no chão. O fogo avançou e parte do teto desabou atrás deles com um estrondo ensurdecedor. Faíscas espalharam-se pelo ar. O som fez a casa tremer e o homem encolheu-se, convencido de que aquele seria o fim. As chamas estavam tão próximas que sentia o calor a queimar-lhe as costas. Os pensamentos tornaram-se lentos, o corpo pesado. Já não sabia se estava a mover-se. O cão ladrou uma vez, forte e desesperado, e voltou a puxar. A porta estava ali. O ar fresco entrava pela abertura, leve, mas suficiente para lembrar que ainda existia vida para além do fogo. O cão reuniu as últimas forças e puxou com tudo. Centímetro a centímetro, segundo a segundo, atravessaram o último espaço. Os dedos do homem arrastavam-se no chão, tentando ajudar, mas a maior parte do esforço vinha do animal que se recusava a abandoná-lo. Finalmente, a mão do homem ultrapassou a soleira da porta. O cão puxou mais uma vez, reunindo tudo o que lhe restava. O corpo do homem deslizou para fora. No momento em que saíram, o cão largou o tecido e caiu ao lado dele, ofegante, o corpo a tremer. Ambos estiveram ali, a tentar respirar, o ar frio da noite ia entrar nos pulmões como um milagre. Atrás deles, a casa explodiu em chamas. O fogo saiu pela porta, consumindo o espaço que ocupavam segundos antes. O que antes era um lar tranquilo, tornara-se num inferno impossível de salvar. O homem ficou deitado, a olhar para o céu mal consciente. O peito subia e descia lentamente, lágrimas a escorrer pelo rosto coberto de fuligem. Virou a cabeça devagar. O cão estava ali, enrolado junto a ele, vivo. O homem estendeu a mão trêmula e pousou-a nas costas do cão. O pelo subia e descia com a respiração. Um soluço escapou-lhe, não de medo, mas de alívio. Contra todas as probabilidades, contra o fogo, contra o tempo, tinham sobrevivido, juntos. Durante um longo momento, houve apenas silêncio. Não o silêncio tranquilo de antes, mas um silêncio pesado após o caos. O crepitar do fogo continuava no fundo, mas o perigo imediato tinha passado. O homem permanecia no chão, incapaz de mover-se, olhar para o céu escuro enquanto a respiração lentamente se estabilizava. Ainda doía respirar, mas já não parecia que a morte estava próxima. O cão permaneceu junto dele, encostado ao seu lado. Não se afastou, não olhou para trás. Mantinha toda a atenção no dono, como se confirmasse que ele mesmo estava vivo. O peito subia e descia rapidamente no início, depois mais calmo com o ar fresco. O pelo estava sujo de fuligem, os olhos vermelhos do fumo, mas atentos, vigilantes, leais. Pouco depois, vozes distantes surgiram. Os vizinhos finalmente perceberam as chamas. Alguém gritou, outros aproximaram. Em minutos, as sirenes ecoaram pela rua. Luzes vermelhas e azuis refletiam no fumo. Os bombeiros correram para a casa, mas ao verem o homem em segurança, abrandaram. Um ajoelhou-se ao seu lado, verificando a respiração, falando com calma. O homem tentou responder, mas não tinha forças. Apenas acenou ligeiramente, sem tirar a mão do cão. Outro bombeiro colocou uma manta sobre os seus ombros. A casa estava perdida, todos sabiam. As chamas destruíam tudo, mas naquele momento isso não importava. O importante era que uma vida tinha sido salva. 2 vidas. Nos dias seguintes, a história espalhou-se. As pessoas falavam em voz baixa, impressionadas. Muitos diziam que o homem não teria sobrevivido sozinho. E todos concordavam numa coisa. O cão era um herói. O homem recuperou. Lentamente, a força voltou. A casa desapareceu, mas algo mais importante permaneceu. Todas as manhãs, onde quer que estivessem, o homem acordava e procurava o cão. E todas as manhãs, ele estava lá. Porque naquela noite ficou provado algo poderoso. Heróis nem sempre usam uniforme, nem sempre falam, nem sempre fogem do perigo. Às vezes têm 4 patas.
Às vezes escolhem a lealdade em vez do medo. E às vezes, quando o mundo está a arder, o amor é forte o suficiente para nos puxar de volta à morte.